Histórias infantis. A jornada espacial de Helena. Era uma vez uma menina chamada Helena que sonhava em conhecer o espaço. Um dia, Tamanava, ela foi selecionada para realizar seu grandioso sonho: explorar os planetas e a Lua. Helena entrou na nave, seu coração pulsando de emoção. Com um último olhar para a Terra, a nave decolou, deixando a atmosfera azul para trás. No espaço, estrelas brilhavam como diamantes em um manto negro. Helena ficou maravilhada com a beleza das nebulosas coloridas que dançavam ao seu redor. A primeira parada foi Marte, o planeta vermelho. Helena se aventurou em sua superfície, mas logo encontrou uma tempestade de poeira que a fez se abrigar em uma caverna. Após a tempestade, Helena saiu da caverna e avistou um lindo pôr-do-sol marciano. Ela sorriu, sabendo que cada desafio a tornava mais forte. Em seguida, a nave a levou a Júpiter, onde tempestades furiosas rugiam. Helena teve que manobrar a nave com cuidado para evitar ser pega por um furacão gigante. Depois ela visitou Saturno e ficou encantada com seus anéis brilhantes. Mas ao tentar coletar uma amostra, um fragmento de gelo a fez escorregar e quase cair no espaço. Helena então seguiu para Netuno, onde as ondas de gás azul dançavam. Um vórtice a puxou e ela teve que usar toda a sua coragem para escapar. A próxima parada foi a Lua, onde ela caminhou em gravidade reduzida. Helena se divertiu pulando, mas logo percebeu que precisava voltar à nave antes que a poeira lunar a envolvesse. Finalmente, a nave a levou de volta à Terra e Helena olhou pela janela, admirando o azul do planeta. Ela sabia que cada obstáculo a havia ensinado algo valioso. Ao pousar, Helena desceu da nave, maravilhada com tudo que viveu. Seu coração estava cheio de histórias e experiências que a acompanhariam para sempre. O pandinha dorminhoco. Era uma vez um panda chamado Eng, que vivia em uma floresta exuberante, repleta de altos bambus e sons suaves da natureza. Durante o dia, ele se acomodava em um canto aconchegante, dormindo tranquilamente sob a sombra das folhas verdes. Um grupo de pandas brinca perto de Eng, tentando puxar suas patas. "Vamos, Eng, é hora de brincar!" gritam animados, mas ele apenas resmunga e se vira para o outro lado. Uma panda chamada Lila tenta empurrar Eng com o nariz. "Acorda, Eng! O sol está brilhando!" Ela sorri, mas ele apenas abre um olho e volta-se a dormir. Os pandas se reúnem para fazer uma dança divertida. "Olha, Eng, estamos fazendo a dança do bambu." Eles dançam ao redor dele, mas ele continua imperturbável. Um esquilo curioso se aproxima e pergunta: "Por que você não se junta a eles, Eng?" O panda apenas boceja e responde: "Estou muito cansado." Lila traz um ramo de bambu fresco e diz: "Se você comer isso, talvez tenha mais energia." Eng dá uma mordida, mas logo voltam a se acomodar. Os pandas decidem fazer uma competição de escalada. "Venha, Eng, você é o melhor escalador." Eles gritam, mas ele apenas murmura: "Só mais 5 minutinhos." O sol começa a se pôr e os pandas se reúnem para contar histórias. "Eng, você não quer ouvir sobre a maravilha do urso?" Eles perguntam, mas ele apenas se espreguiça e fecha os olhos. À noite, enquanto todos os pandas se divertem, um barulho estranho ecoa pela floresta. Eng, despertando de seu sono profundo, levanta-se a cabeça curioso. Ele decide investigar o som e se levanta lentamente espreguiçando-se. "O que será isso?" pensa, enquanto caminha em direção ao barulho. Eng se aproxima de um arbusto e vê um grupo de animais se reunindo. "O que está acontecendo aqui?" pergunta intrigado. Um coelho responde: "Estamos celebrando a chegada da lua cheia. Venha se juntar a nós." Eng sente uma onda de energia e decide participar. Agora animado, Eng se junta aos pandas e outros animais, dançando sob a luz da lua. Ele percebe como é bom estar com os amigos e valoriza a vida ao seu redor. E assim, Eng aprendeu que a vida é cheia de momentos especiais e que às vezes é preciso acordar para aproveitar tudo o que a floresta tem a oferecer.
A amizade inesperada da lebre e o urso. Era uma vez uma lebre chamada Bart, que explorava a floresta em busca de comida. As árvores altas balançavam suavemente ao vento e flores coloridas brotavam ao longo do caminho. Bart, com seu estômago roncando, avistou uma caverna escura e, apesar do medo, decidiu arriscar. Ao entrar na caverna, Bart se deparou com um enorme urso dormindo tranquilamente. O coração da lebre disparou e ele hesitou, mas a fome o impulsionou a se mover devagar. Com passos silenciosos, Bart começou a se afastar, mas um leve ruído fez o urso abrir os olhos. O urso, ainda sonolento, olhou para Bart com um olhar curioso e amigável. "Não tenha medo, pequeno amigo", disse o urso com uma voz suave. Bart, surpreso, parou e olhou para o urso, que parecia mais gentil do que ele imaginava. Com um sorriso tímido, Bart se apresentou e explicou sua busca por comida. O urso, chamado Bruno, se levantou e ofereceu ajuda. "Vamos juntos, a floresta está cheia de delícias", disse Bruno, enquanto saía da caverna, iluminada pela luz do sol. Do lado de fora, a floresta estava viva com sons de pássaros e o farfalhar das folhas. Bart e Bruno começaram a explorar, passando por arbustos repletos de frutas e flores silvestres. A cada passo, Bart se sentia mais à vontade ao lado do urso, que o guiava com cuidado. Enquanto caminhavam, encontraram um riacho borbulhante, onde peixes saltavam alegremente. Bart, curioso, se aproximou da água, mas um pequeno escorregão quase o fez cair. Bruno rapidamente o segurou, rindo da situação e fazendo Bart se sentir seguro. Continuando a jornada, eles avistaram um grupo de coelhos que estavam colhendo cenouras. Bart ficou animado e correu até eles, mas logo percebeu que as cenouras estavam em um terreno lamacento. Bruno, com um olhar compreensivo, sugeriu que eles trabalhassem juntos para conseguir as cenouras. Com a ajuda de Bruno, Bart conseguiu pegar algumas cenouras sem se sujar. Eles riram juntos, compartilhando histórias sobre suas aventuras na floresta. A amizade entre Bart e Bruno crescia a cada momento, e a floresta parecia mais vibrante ao seu redor. Finalmente, após uma longa busca, eles encontraram um campo repleto de frutas maduras e deliciosas. Bart e Bruno se entreolharam, cheios de alegria, e começaram a colher as frutas. A felicidade de ter um amigo ao seu lado tornava a refeição ainda mais especial. Ao final do dia, Bart e Bruno se sentaram sob uma árvore frondosa, cercados por um banquete de frutas. Eles riram e compartilharam suas histórias, celebrando a amizade que parecia impossível. Juntos eles descobriram que a verdadeira riqueza estava na companhia um do outro. E assim, Bart e Bruno se tornaram amigos inseparáveis, prontos para enfrentar qualquer aventura que a floresta lhes reservasse. A amizade deles era um lembrete de que às vezes as melhores conexões surgem nos lugares mais inesperados. A história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Era uma vez uma jovem garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe preparou uma cesta de doces e pediu que ela levasse até sua vovozinha que estava doente. Chapeuzinho, animada, pegou a cesta e despediu-se da mãe. Com um sorriso no rosto, ela começou a caminhar em direção à floresta, cercada por árvores altas e flores coloridas. Enquanto caminhava, o sol filtrava-se entre as folhas, criando um jogo de luz e sombra no chão. O canto dos pássaros acompanhava seus passos, tornando a jornada ainda mais mágica. No meio do caminho, Chapeuzinho encontrou um lobo mau, que a observava com um olhar astuto. Ele se aproximou, tentando parecer amigável, e perguntou para onde ela estava indo. "Estou levando doces para minha vovozinha", respondeu Chapeuzinho, sem desconfiar. O lobo sorriu, pensando em como poderia enganá-la.
Por que não pega o caminho mais curto? Sugeriu o lobo, apontando para uma trilha mais estreita. É muito mais rápido e você chegará antes. Chapeuzinho hesitou, olhando para a estrada mais longa, que parecia mais segura. Mas a curiosidade e a pressa levaram a seguir o conselho do lobo. Enquanto caminhava pela trilha curta, a floresta tornava-se mais densa e sombria. O vento soprava, fazendo as árvores balançarem, e Chapeuzinho sentiu um frio na barriga. De repente, ela ouviu um barulho atrás de si e se virou, mas não havia nada. O lobo, astuto, já havia corrido pela trilha longa e chegado à casa da vovozinha. Ao chegar à casa, Chapeuzinho encontrou a porta entreaberta e entrou, chamando pela vovó. O lobo, disfarçado, estava deitado na cama, esperando pela garotinha. Vovó, que olhos grandes você tem! Exclamou Chapeuzinho, percebendo algo estranho. Antes que pudesse reagir, o lobo pulou da cama, pronto para atacá-la. Mas, nesse momento, um lenhador que passava por perto ouviu os gritos e correu para casa. Com um golpe rápido, ele afastou o lobo, salvando Chapeuzinho e sua vovozinha. Aliviadas, as duas agradeceram ao lenhador e, juntas, abriram a cesta de doces. Comemoraram a vitória com as guloseimas feitas pela mamãe de Chapeuzinho. E esse é o final da nossa história. Se inscreva no canal para ouvir mais e não esqueça de deixar seu like no vídeo. Até mais!